Vamos até o Rio de Janeiro. A Justiça concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno. Em 2010, ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte da modelo e ex-namorada Elisa Samúdio. O Pedro Turan é quem está com a gente. Pedro, há tempos não conversava com você. Vamos lá, uma boa tarde para você. Relembra para a gente esse caso. E até, Pedro, salvo engano, o goleiro Bruno, ele já estava em prisão domiciliar, correto? Estava em regime semiaberto, né, Carol? Boa tarde para você, para quem acompanha a CNN. Bom falar contigo de novo. Infelizmente, uma notícia que ainda embrulha o estômago de muita gente, né? Porque esse caso chocou o país e ganhou repercussão internacional. A gente está falando da morte da Elisa Samúdio, que foi dada como morta pela Justiça. O goleiro Bruno Fernandes foi acusado de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão, como você bem destacou, no ano de 2013. Em 2019, recebe a progressão para o regime semiaberto e aí agora finalmente tem a liberdade condicional garantida pela Justiça. E por que condicional? Porque muito embora ele esteja livre para trabalhar, para se relacionar com as pessoas, para andar pelas ruas, ele vai ter que cumprir alguns requisitos da Justiça. O mais importante deles é comparecer a uma unidade da Justiça uma vez a cada 3 meses, para poder atualizar o endereço e também as atividades dele. Depois mesmo da prisão, o goleiro Bruno continuou sendo alvo de uma série de polêmicas, como, por exemplo, a contratação por clubes de futebol que viram os seus patrocinadores sendo afugentados com a contratação de uma pessoa condenada por homicídio triplamente qualificado, no caso que ganhou repercussão nacional e internacional, e até mesmo a condenação à prisão por não ter pago a pensão do filho que teve com a modelo Elisa Samúdio, ex-companheira dele, que ele teria assassinado na acusação do Ministério Público pela qual ele foi condenado. Então, é um jogador que tinha uma carreira em ascensão no futebol brasileiro, jogou muito tempo no Flamengo. O João Lima, nosso coordenador de link, me lembrava que ele chegou aí para o Corinthians, ficou ali 3 semanas, não chegou a atuar de fato em campo pelo Corinthians, passou por outros clubes grandes, né, aqui do Brasil, e aí teve a carreira jogada no lixo depois dessa condenação, dessa acusação de homicídio triplamente qualificado. Recentemente até voltou a atuar em campo, foi contratado por times muito pequenos, menores, que foram criticados justamente por conta da contratação do jogador, e o que a gente assistiu foi, de fato, ele tendo a evolução da pena, a progressão do regime ao passar dos anos, como manda a legislação brasileira. Aliás, é algo que a juíza que decidiu, que optou pela liberdade condicional, deixa bastante explícito na decisão dela de progressão do regime. Diz que não poderia inventar uma nova regra judicial que justificasse manter o goleiro Bruno Fernandes preso, até porque, como qualquer outra pessoa, ele é visto, é acompanhado e tem que ser julgado aos olhos do que manda o nosso Código Penal, a nossa Constituição, a lei brasileira. Então, justamente por isso, teve direito de poder progredir o regime e agora vai passar a ter liberdade condicional. Importante destacar que a gente procurou o Ministério Público para saber se eles vão de fato recorrer desta decisão de liberdade condicional e eles não se manifestaram até o fechamento dessa reportagem. Da mesma forma, a gente procurou a defesa do goleiro Bruno para comentar essa decisão e ainda não tivemos retorno. Carol? Pois é, Pedro, como você bem destacou para a gente, a notícia que embrulha o estômago, lembro bem, já atuava no jornalismo em 2010, a gente acompanhava os desdobramentos dessa investigação, cercada ali de mistérios, e a cada detalhe que era descoberto, essa definição que você traz para a gente, estômago embrulhado. E agora, portanto, vem essa confirmação por parte da Justiça do Rio de Janeiro da liberdade condicional do goleiro Bruno. Pedro, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ainda na nossa programação da CNN.